Vamos lá, mais um vídeo de direito administrativo. Falamos na aula passada das vantagens do servidor público. Hoje nós vamos falar das gratificações e adicionais. Está no artigo 61 da Lei 8.112. Além do vencimento das vantagens previstas nessa lei, são deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicional. Observe que a lei traz retribuições, porque no inciso 1 nós temos a retribuição, como foi falado na aula passada, que é devida àquele que exerce cargo de direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento, aqueles lá da DAS 3, 4, etc., cargos de natureza especial, eles recebem a retribuição pelo seu salário. Nós temos em segundo plano aqui a gratificação natalina, é o 13º salário. O 3 foi revogado, era o adicional por tempo de serviço, não existe mais. Hoje nós temos adicional por exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas. Nós vamos falar daqui a pouco. 5, adicional de prestação de serviço extraordinário, horas extras, adicional noturno. 7º, adicional de férias. 8º, outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. E 9, gratificação por encargo de curso e concurso. Vamos falar sobre cada uma delas. Só para situarmos, olha, na aula passada nós citamos o artigo 49 e falamos que tínhamos indenizações, gratificações e adicionais. As indenizações nós já falamos. Hoje nós vamos falar de gratificações e adicionais. Tranquilo? A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. A fração igual ou superior a 15 dias será considerado como mês integral. Portanto, se o indivíduo trabalhou, por exemplo, de janeiro a junho, 6 meses, ele vai receber 6/12 dessa remuneração, a metade, porque ele vai receber, portanto, 1/12 correspondente a cada mês trabalhado. Se ele trabalhou um mês, ele vai receber proporcional àquele mês. Isso aqui não nos traz problemas na hora da prova. É 1/12 a cada mês trabalhado. O que pode trazer problema é se a gente não souber isso, que a fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês. Vamos supor que eu trabalhei de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, 5 meses e 15 dias no mês de junho. Eu vou receber referente a 6 meses, porque a fração maior igual a 15 dias ou mais será considerada como mês trabalhado. Tranquilo? Então vamos prosseguir. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária, nem para aposentadoria. Você é descontado ali da sua remuneração, mas você não vai receber como tivesse contribuído na hora da sua aposentadoria. Guarde para a sua prova que a gratificação natalina não é considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Nós falamos do item 2, gratificação natalina. A retribuição nós já falamos na aula passada, não há problemas. Agora, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Olha a observação. Não se admite a acumulação, cessam o benefício com a eliminação do risco e proibida a exposição a gestantes e lactantes. Para a prova, palavra-chave habitualidade. Por quê? O servidor que trabalhar eventualmente, ele não vai receber esse adicional. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou outras com risco de vida, eles vão receber esse adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O adicional é sobre o vencimento. Se cair na prova que é sobre a remuneração, isso está errado. Por quê? Porque a Lei 8.112 diferencia vencimento de remuneração. Vencimento é aquele salário básico definido em lei. A remuneração é mais os acréscimos. Os acréscimos não serão computados neste cálculo, portanto, esse adicional será sobre o vencimento. Sabemos que não se admite a acumulação. Se você já recebe um adicional por periculosidade, você não pode receber um adicional por insalubridade. Outro fato, cessam
o benefício com a eliminação dos riscos. Você foi há um controle total. Os procedimentos de segurança aplicados, eles na realidade isolam completamente o risco. Não, o risco é zero, então cessa o benefício. Isso aqui, pessoal, cuidado para a prova. Na prática e lá na jurisprudência, isso não tem prevalecido. Eu vou explicar. E o último ponto aqui, proibida a exposição a gestantes e lactantes. As mulheres que estiverem grávidas ou estiverem amamentando, elas devem, obrigatoriamente pela lei, serem afastadas dessas funções. Essa segunda parte, cessa o benefício com a eliminação do risco. Há inúmeros julgados que concederam benefícios a esses trabalhadores, porque não havia realmente o contato, mas havia o perigo de haver contato, porque os procedimentos de segurança, EPI, eles são obrigatórios, mas ele pode falhar. Por isso as pessoas assim mesmo na justiça têm ganhado. Mas para a nossa prova, que a gente está estudando a lei, se cair, cessam o benefício com a eliminação do risco. Nós vamos marcar que está correto. Há outros detalhes importantes para a prova que nós veremos agora a respeito desse adicional. Olha o que diz o artigo 71. O adicional de atividade penosa será devido a servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida justifiquem. Imagine aqueles funcionários que trabalham como sentinelas na fronteira do país, 15 dias na floresta. Eles têm uma escala mais ou menos assim, 15 dias na floresta, 15 dias em casa. Esses fazem jus a um adicional por atividade penosa. Adicional por atividade penosa, na Lei 8.112, ela fala que é para aqueles que trabalham em zonas de fronteiras ou em localidades. Nós estamos falando de localidades, não de condição somente. Localidade cujas condições de vida o justifiquem. Nós vamos lembrar que a atividade penosa, ela se difere das atividades insalubres pela localidade. A atividade penosa para a lei é local, fronteira ou local que a condição de vida seja precária, a condição de trabalho seja precária e justifique esse adicional. E o artigo 72, os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos com controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. O importante é essa parte final. Estes que trabalham com raio-x ou substâncias ionizantes, eles terão que passar por exames obrigatórios a cada 6 meses. Isso é vinculado. Outro detalhe é a respeito das férias. É diferenciada. As férias destes funcionários são 20 dias a cada 6 meses. 20 dias a cada 6 meses. Está aqui no artigo 79, quando a gente fala das férias. A gente vai falar daqui a pouco, mas só para ficar bem claro, olha, o servidor que opera direta, permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas, 20 dias por semestre, portanto, 20 dias de férias a cada 6 meses. Lembrando que deve haver o controle para que essas doses de radiação ionizante não ultrapasse o nível máximo previsto em legislação própria. Exames a cada 6 meses, férias de 20 dias a cada 6 meses. E sobre o serviço extraordinário, nós temos que separar serviço extraordinário de adicional noturno. As bancas gostam de confundir o candidato nessa parte. Horas extras serão pagas com 50% a mais do que o valor da hora do trabalhador. Ele recebe R$10 por hora, então ele vai receber R$5 a mais do que aqueles R$10 acrescidos. Então, serviço extraordinário é 50% a mais por hora trabalhada. O artigo 74 diz o seguinte: somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias. Essas são as palavras-chave do serviço extraordinário, horas extras, excepcionais e temporárias. Respeitado o quê? 2 horas por jornada. Pode ser 2 horas antes, ele pega o serviço às 9 da manhã,
Então, nesse dia, ele vai pegar às 7. Então, 2 horas antes ou 2 horas depois. 2 antes ou 2 horas depois. O limite máximo para horas extras para o servidor público federal são 2 horas em condições excepcionais e temporárias, e o acréscimo é 50% a mais do que a hora trabalhada. E o adicional noturno, artigo 75. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá valor acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Ora, cuidado aqui. Primeiro detalhe. O que é noite para a Lei 8.112? É 10 da noite às 5 da manhã. Se você trabalhou 6, 7, 8, 9 da noite, para a Lei 8.112, isso não é serviço noturno. O serviço noturno é de 10 da noite às 5 da manhã. O acréscimo aqui é menor, é 25%. O acréscimo é de 25% do valor da sua remuneração e não 50% como as horas extras. Agora, o que deve se tomar cuidado? Se essas horas que você trabalhou à noite você larga serviço 8 da noite, mas você trabalhou 9, 10, 11, meia-noite, tudo de horas extras. Na realidade deveria ser 2 horas, né? Então, 2 horas, você largou às 9 da noite, é seu horário de largar serviço. Então você trabalhou 10, 11. Se for horas extras, você não vai receber 25%, e sim 50%. Se esse adicional noturno for horas extras, você vai receber 50% e não 25%. Se as horas extras for no período de 22 horas às 5 da manhã, você vai receber 50% e não 25%. Outro detalhe, a hora para o serviço noturno é contada como 52 minutos e 30 segundos. Isso pode cair na prova, parece um detalhe bobo, mas é importante. Qual é o valor da hora para o período noturno? 52 minutos e 30 segundos. A cada 52 minutos e 30 trabalhado, você vai receber como 25%, como 1 hora trabalhada no período noturno, ok? E adicional de férias. Até um terço da remuneração é pago 1/3, independente de solicitação. Independente, isso aqui é vinculado, você não precisa solicitar o seu terço de férias. Algumas repartições públicas que cometem abuso. Seu adicional de férias não veio porque você não solicitou a tempo. Isso é abusivo. A lei diz que é independente de solicitação. Então falamos da retribuição na aula passada. Falamos hoje sobre a gratificação natalina, que é o 13º. Não há segredos, não há problema para a nossa prova. O 13º nós falamos que é 1/12, lembra? Falamos de adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Falamos da prestação de serviço extraordinário e falamos também do adicional noturno. Falta-nos falar de gratificação por encargo de curso e concurso, adicional de férias e outros. Da gratificação por encargo de curso ou concurso. A ideia é retribuir ao servidor que, além de suas atribuições decorrentes do cargo, participa desses importantes eventos de seleção, treinamento e desenvolvimento. Isso, claro, fora da jornada de expediente. Portanto, para que a referida gratificação seja paga, não serão computados tais trabalhos na hora jornada habitual do servidor. Artigo 76-A da Lei 8.112/90. Imagine um servidor que atua numa determinada repartição pública e ele é convocado para exercer treinamento aos novos servidores, cursos dentro daquela repartição, concursos internos. Ele vai exercer essa função fora do seu horário de trabalho e vai receber por isso. Veja o que diz o artigo 76-A. Vamos direto lá para a lei. Olha, o artigo 76-A diz o seguinte, olha, a gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, primeira coisa, eventual, atuar como instrutor de curso de formação de desenvolvimento ou treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal. Ele vai instruir, então, curso de formação, novos funcionários. 2. Participar de banca examinadora ou de comissão
para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para o julgamento de recursos intentados por candidatos. Cuidado, isso aqui é concurso interno. Nós sabemos que para os concursos públicos são instituídas bancas, julgadores, não tem nada a ver com esse nosso assunto. Isso aqui é concurso interno dentro da repartição. 3. Participar de logística da preparação de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução, avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. Existem aquelas, por exemplo, a COPEV, Comissão de Vestibulares e Exames. Então, quando ele for, esse funcionário for chamado para participar deste serviço, desde que não seja sua função, ele não passou no concurso para isso, ele vai receber esse adicional. 4. Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exames de vestibular ou concurso público ou supervisionar essas atividades, quando o concurso não for realizado por banca externa, quando o concurso for pela própria repartição. Neste caso ali, ele vai receber este adicional. Vamos para o parágrafo 2º, que é importante o parágrafo 2º para a nossa prova. Olha o que ele vem dizer. Desculpa, é o inciso 2 do parágrafo 1º. A retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais. Qual é o limite máximo de horas trabalhada, eventualmente, para esse cargo de curso ou concurso, esse adicional de curso e concurso? 120 horas anuais. O servidor só poderá exercer, no máximo, 120 horas por ano, ressalvado a situação, tudo tem exceção, né? A situação de excepcionalidade devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de 120 horas de trabalhos anuais. Qual é a regra? O servidor que trabalha nessa função, que vai receber por cargo de curso ou concurso, ele vai receber 120 horas, ele poderá trabalhar 120 horas, excepcionalmente autorizada e justificada pela autoridade competente do órgão máximo que ele trabalha, ele vai poder trabalhar mais 120 horas, então 240 horas anuais. Sinceramente, pessoal, esses valores nunca vi em prova, eu acredito que não vai cair. 2,2%, se for no inciso 1 e 2, 1,2%. Então, essas partes aí de valores nunca vi em prova e creio que não há maiores problemas. E anote aí que essa gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário para qualquer efeito e não poderá ser usada como base de cálculo para aposentadoria, por exemplo, como diz aqui o parágrafo 3º dessa lei. Então, isso é gratificação por encargo de curso ou concurso. O funcionário exerce uma determinada função e ele será deslocado para trabalhar com exames vestibulares, concursos internos e, excepcionalmente, concursos públicos também. Então, essa é a ideia, retribuir o servidor para que ele tenha essa atribuição. Será 2,2% ou 1,2%, o valor máximo o tempo máximo 120 horas anuais, excepcionalmente autorizado pelo órgão máximo daquele setor, poderá ser mais 120 horas anuais. Portanto, o período máximo é de 240 horas anuais. Tome cuidado que a banca gosta de pegar nas entrelinhas. Se estiver assim, o período máximo que o servidor poderá trabalhar é 240 horas anuais. Está errado. O período máximo são 120 horas. Excepcionalmente, irá chegar a 240 horas. 240 excepcionalmente, com autorização do chefe máximo. A regra é 220 horas anuais. Então vamos lá agora falar das férias do servidor, assunto também importante. O servidor está no artigo 77 da Lei 8.112/90. O servidor tem direito a 30 dias de férias, podendo ser acumulado por até 2 períodos, salvo impedimento legal. Ele tem 30 dias de férias, poderá ficar, portanto, 2 anos sem tirar férias. 2 períodos é 2 anos.
Ele poderá acumular 2 anos e tirar tudo junto depois ou parcelar depois, salvo se houver alguma lei que proíba. No período de 12 meses, sendo vedado descontar nas férias faltas no serviço, podendo ser parceladas por até 3 períodos a pedido do servidor ou de ofício no interesse da administração. Esses 12 meses aqui, pessoal, é o período inicial. Para que o servidor possa tirar as primeiras férias, ele tem que trabalhar pelo menos 12 meses. Aí ele poderá tirar as primeiras férias. Sendo vedado descontar faltas, o indivíduo faltou 5 dias. Aí vem o administrador, olha, eu vou descontar aquela falta sua, não vou cortar seu salário não. Eu vou descontar nas suas férias. Isso é vedado, por lei, não pode. Pode ser parcelado por até 3 períodos. Então, esse período aqui, nos 30 dias. Então, poderá ser 10 dias em janeiro, 10 dias em junho, 10 dias em dezembro. A pedido do servidor ou no interesse da administração. Poderá ser parcelado essas férias, então. O artigo 79, a gente viu num dos slides passados. O servidor que opera direta ou permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas, eles serão 20 dias de férias por semestres, a cada 6 meses. Neste caso aqui, pessoal, é proibida a acumulação. Proibida a acumulação para o caso de raio-x e substâncias radioativas. Ele tem que tirar 6 meses, tem que tirar 20 dias. Mais 6 meses, tem que tirar 20 dias. Artigo 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. O texto aqui, pessoal, dá a impressão que é uma coisa boa, né? Nossa, só pode ser interrompida nesses casos. Mas isso aqui é quase a regra. As férias somente poderão ser interrompidas. Na realidade, se tirasse esse somente, também o texto ficaria correto, porque as férias poderão ser interrompidas. Isso aqui é o desespero. Imagine que você tirou férias, comprou sua passagem lá para Acapulco, para Cancún, e você vai ficar 30 dias lá no sol, tudo pago. De repente há uma calamidade pública, uma comoção interna, ameaça de guerra, ou você vai convocado para o júri, ou serviço militar obrigatório, ou trabalhar de mesário, ou por necessidade do serviço. Olha, vários funcionários aqui foram demitidos por corrupção, o serviço está parado, você tem que voltar. Nestes casos é vinculado, você tem que voltar. Então, somente poderão ser interrompidas. O pior é que as férias podem ser interrompidas nessas hipóteses. Então, vale a pena a gente ficar atento. Você está lá em férias, tranquilo, de repente o telefone toca. Oi, e aí, seu colega de trabalho? E aí, estou feliz da vida? Não, você estava feliz, pode voltar. Então, terminou suas férias, isso é vinculado. E nessas hipóteses, calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar, serviço eleitoral ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima. Nestes casos, as férias podem ser interrompidas. Falamos de férias, vamos dar início a um grande assunto que são das licenças. Na aula de hoje a gente vai falar de licença, na próxima aula a gente fala de afastamento. Das licenças, conceder-se-á ao servidor licença por motivo de doença de pessoa na família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, para atividade política, para capacitação, para tratar de interesses particulares, para o desempenho de mandato classista. Só para a gente diferenciar, isso aqui é matéria da próxima aula. A Lei 8.112/90 prevê 4 situações de afastamento: para servir em outro órgão, entidade, exercício de mandato eletivo, estudo ou missão no interior e participação em um programa de pós-graduação estrito sensu no país. É o caso de mestrado e doutorado, diferente das licenças que nós veremos agora. Vamos lá então, primeira licença, por motivo de doença de pessoa na família. Antes, apenas uns detalhes aqui. O artigo 82 diz o seguinte: que a licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Você tirou, por exemplo, licença para cuidar de pessoa da família. Aí você fica um mês, aquela familiar melhora. Depois de 50 dias, você pega uma outra licença
Neste caso, será considerada como prorrogação daquela licença e não multa. É vedado o exercício de atividade remunerada durante a licença por motivo de pessoa na família. Portanto, você tem um familiar doente, nós veremos daqui a pouco que essa licença você pode ficar até 150 dias em casa. 150 dias em casa, com 60 dias de atividade remunerada, mais 90 dias de atividade sem remuneração, mais 90 sem remuneração. Então, nessas hipóteses, 150 dias você tira para cuidar de uma pessoa que está em casa, um familiar. Se descobre que você na realidade tirou aquilo ali porque você abriu uma empresa privada ou está trabalhando para alguém, então você será punido. É vedado então o exercício de atividade remunerada durante a licença de pessoa na família. Então, licença por motivo de pessoa na família. Vamos falar primeiramente, olha, conceder-se-á ao servidor licença por motivo de pessoa da família a cada 12 meses. Olha, então o período que eu disse de 150 dias é a cada 12 meses. Você poderá tirar 150 dias a cada ano, a cada 12 meses, desde que, olha, 60 dias consecutivos ou não, com remuneração. Não necessitam ser consecutivos ou não. E também por até 90 dias consecutivos ou não, sem remuneração. 150 dias é o período máximo, pode cair assim, dentro de um ano, que você pode tirar licença para cuidar de familiar. Você tirou a licença no dia 17 de abril. Até o dia 17 de abril do ano seguinte, você então poderá tirar 150 dias nesse interstício, nesse período de tempo aí. Tranquilo, não tem mais grandes problemas sobre licença por pessoa na família. Questão aí de 2008. Em caso de doença de padrasto ou madrasta do servidor, esse servidor não faz jus à concessão de licença por motivo de doença na pessoa ou família, ainda que o doente viva sobre suas expensas. Certo ou errado? A questão está errada. Por que está errada? Porque a lei diz, no artigo 83, poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou da madrasta, enteado ou dependente que viva suas expensas e conste do seu assentamento funcional mediante comprovação de perícia médica oficial. A perícia médica vai comprovar a doença, o seu assento funcional, aqueles dados que você deu quando você assumiu o serviço público da sua família, vai comprovar quem vive as suas expensas, as suas custas, a sua dependência. Tranquilo? Então a nossa resposta está errada, porque padrasto, madrasta que vive sob os cuidados desse servidor, por doença deles, o servidor poderá tirar a licença também. Conceder-se-á ao servidor licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, é a segunda licença. Artigo 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 1º. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Parágrafo 2º. Poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade de administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Então, entendendo essa licença, você é um servidor, sua esposa é servidora. Você é deslocado para outro ponto. O servidor é deslocado para outro estado, o servidor é deslocado para o exterior ou vai assumir um mandato eletivo dos poderes executivo, presidente, governador, deputado federal, estadual, distrital. Coitado do cônjuge, servidor, vai pedir demissão? Não, ele vai tirar licença para acompanhar o seu cônjuge, para ficar junto. Ele tira licença sem remuneração pelo período que durar esse deslocamento do servidor. Ele poderá então, por prazo indeterminado e sem remuneração, assumir, se afastar do serviço sem perder o vínculo com a administração. O parágrafo 2º que diz que poderá haver exercício provisório
em órgão ou entidade de administração federal direta, autárquica ou fundacional, portanto, administração direta, pessoa jurídica direta e indireta de direito público, desde que para o exercício de atividade compatível com seu cargo. Não fala aqui empresa pública e sociedade de economia mista. Neste segundo caso, parágrafo 2º, não será sem remuneração. Ela vai exercer uma função provisória, ela vai continuar recebendo. No caso do parágrafo 1º, sem remuneração. Então, vamos diferenciar isso na hora da prova. O servidor foi deslocado por um dos motivos do caput do artigo 84. O cônjuge foi deslocado sem remuneração se ele ficar à toa. Se ele exercer a função ali provisoriamente, na administração federal direta, autárquica ou fundacional, portanto, pessoa jurídica de direito público, ele vai exercer atividade compatível e vai ter remuneração. Licença para o serviço militar. Está no artigo 85. Ao servidor convocado para o serviço militar, será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. Temos que preocupar com isso aqui? Não é matéria de nossa prova. Saber que ele vai ser deslocado. Ele é um servidor público federal, está na Lei 8.112. Foi convocado para o Exército, caso de guerra, a Marinha e Aeronáutica, caso de comoção interna. Ele é todos nós, homens, reservistas, temos a carteira de reservistas, então fomos convocados. Neste caso, eu não vou perder o vínculo com a administração, eu vou tirar licença. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para assumir o exercício do cargo. Eu não preciso, portanto, nessa hipótese, de sair do Exército e voltar para o trabalho. Não, eu posso descansar 30 dias lá com a minha família, mas sem remuneração. Licença para atividade política. O servidor terá direito a licença sem remuneração durante o período de que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Nós temos um período, então, que é sem remuneração. Para a prova, saber, é sem remuneração no início. No início é sem remuneração. Desde quando? O período que mediar ali a sua escolha, ele foi escolhido para ser candidato. Ele vai ter a licença, então. Foi escolhido pelo seu partido para ser candidato, ele se afasta sem remuneração. Que mediar entre sua escolha, entre a convenção partidária como candidato e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. A partir do momento que ele registrou, aí modifica. Modifica como? Parágrafo 2º. A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, ele vai receber, ele fará jus à licença, assegurado os vencimentos do cargo efetivo. Ele não vai trabalhar e vai receber, se ele for servidor público federal, mas somente pelo período de 3 meses, não mais do que isso. Então, o período máximo, se atrasar a eleição por um problema qualquer ali no processo, corrupção, fraude, quebra de urnas, neste caso, 3 meses somente. Então, ele tem um período sem remuneração e um período com remuneração. O período sem remuneração é o período em que ele é escolhido para ser candidato até o registro. A partir do registro, ele vai receber por 3 meses. Parágrafo 1º agora. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia e assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato ao registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 10º dia seguinte ao pleito. Por que ele deve ser afastado? O servidor, porque ele tem poder. Aqui é alguém que tem um cargo de confiança, cargo de direção, cargo de chefia, arrecadação ou fiscalização. E ele é candidato, ele deve ser afastado, portanto, imediatamente a partir do registro da sua candidatura. Por quê? Para que ele não venha interferir naquele processo eleitoral. Ele tem poder, não é um servidor qualquer. Tranquilo? Então vamos prosseguir. Licença para capacitação. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional.
Pessoal, isso aqui não é férias-prêmio. Não é férias-prêmio. Após cada 5 anos trabalhado, o servidor efetivo poderá se afastar para fazer um curso de capacitação. Ele vai fazer um curso seja de informática, um curso de um novo software que saiu. Ele pode, então, se afastar do serviço para fazer esse curso por um prazo de até 3 meses, sabendo que isso é inacumulável. Ele não pode acumular, por exemplo, vou pegar 10 anos e vou afastar 6 meses. Não pode acontecer, é inacumulável. A cada 5 anos, no interesse da administração, não é vinculado. Se a administração não quiser, ele não sai. Ele poderá se afastar se for interesse da administração para que ele possa fazer esse curso de capacitação. Licença para tratar de assuntos particulares. Artigo 91. A critério da administração. Olha, isso aqui já vem antes do texto, porque é importante. Não é sempre que o servidor quiser, não é vinculado. A administração quer, beleza. A critério da administração poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para trato de assuntos particulares, pelo prazo de 3 anos até 3 anos consecutivos sem remuneração. Aqui não importa se você vai abrir um negócio, se você está pensando, está fazendo lá tirando a carteira do OAB, não importa, você pode tirar e você não precisa justificar as suas atividades. Licença, a administração concedeu, beleza, ela vai avaliar conveniência e oportunidade. Não, esse funcionário não vai fazer tanta falta assim. Você não vai receber durante o período de até 3 anos. Passado esse tempo, você tem que voltar. Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Você saiu para abrir um restaurante. Não deu certo, quebrou, quer voltar para não ficar sem dinheiro? Pode. Agora, se a administração precisar de você, a qualquer momento ela pode chamar. Então, tranquilo também. Licença para mandato classista. Para mandato em confederação, federação, associação de classe no âmbito nacional, sindicato representativo da categoria de profissão ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para serviço dos membros. Então, geralmente, você tem que guardar mandato classista. Isso aqui cai na prova. Mandato classista, você vai participar do sindicato, por exemplo. Então, para entidades com até 5.000 associados, 2 servidores poderão ser disponibilizados pela administração para participar dessa agremiação, desse sindicato, por exemplo. Então, você vai se afastar do seu trabalho para você ser presidente do sindicato. Se for até 5.000 associados, 2. Para entidades com 5.001 até 30, serão 4 servidores. Esses números aqui são complicados de decorar, mas a gente tem que memorizar. Pode ser que caia na prova. Até 5.000 associados, 2. De 5.000 a 30.000, 4 servidores. Para entidades com mais de 30.000, até 8 servidores poderão ser disponibilizados para fazer parte dessa agremiação, desse sindicato, desse grupo ali de cooperativas. Então, nós temos 3, mas não é tão complicado porque são somente 3. Até 5.000 associados, 2 servidores poderão ser disponibilizados. 2 servidores poderão se licenciar do serviço para assumir um cargo ali no sindicato, presidente do sindicato, vice-presidente do sindicato. 5.001 a 30.000, 4 servidores. E se for mais de 30.000 associados, mais de 30.000, ou seja, 30.000 mais 1, 30.001, neste caso, 8 servidores poderão ser disponibilizados. Esse parágrafo primeiro, somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nas referidas entidades, desde que cadastradas em órgãos competentes. Esse sindicato tem que ser cadastrado, tem que ter ali um registro ali no seu registro civil, conforme a lei, deve estar regularizado. Poderão ser licenciados servidores eleitos para o quê? Cargos de direção ou representação. Direção ou representação. E o parágrafo 2º, a licença terá duração igual ao mandato, podendo ser renovado em caso de reeleição. Ele vai ficar, por exemplo, 3 anos o presidente do sindicato. Beleza, 3 anos, 4 anos, conforme o estatuto que o construiu aquele sindicato.
Foi reeleito, beleza. Assim que terminar aquele procedimento, ele vai retornar ao trabalho. Pessoal, para terminar o nosso vídeo, saiba que existem outras licenças. Licença para tratamento de saúde está no artigo 202, licença à gestante, adotante e à paternidade, 207, e licença por acidente em serviço no artigo 211. Não há problemas para a nossa prova. Licença para tratamento de saúde é o servidor que está impossibilitado, ele vai vai no seu médico, pegar o seu atestado e poderá se afastar do serviço. É importante saber que a partir de 120 dias, dentro do prazo de 1 ano, 120 dias, dentro do prazo de 1 ano, ele terá que passar por junta médica especial. Junta médica especial. Isso é importante saber. No caso de menos de 120 anos, basta um perito oficial que vai avaliar esse servidor quando ele for licenciado. Mas a partir de 120 dias, 1 ano, ele terá que ser avaliado por junta médica especial. Na realidade, que exceder a 120 dias. Então, mais de 120 dias, junta médica oficial. Se for licença por motivo odontológico, o perito deverá também ser da área de odontologia, sem problemas também. E outro fato importante é o seguinte, que dentro de 1 ano, a licença de até 15 dias não precisa de perícia médica. Dentro de 1 ano, a licença até 15 dias não necessita de perícia. Você se afastou por um período de até 15 dias dentro de 1 ano, basta o atestado médico do seu médico de confiança, não necessita de perícia médica. De 16 dias até 120 dias, o perito oficial. A partir de 120 dias, dentro de 1 ano, uma junta médica especial. Se for atestado por problemas odontológicos, o perito tem que ser da odontologia. Tranquilo, sem maiores problemas para a nossa prova. Sobre a licença à gestante, adotante e a paternidade, saber que a licença à gestante são 120 dias, mas a partir de 2008, ela pode solicitar uma prorrogação de mais 60 dias. Então, poderá ser 180 dias de licença maternidade. Este é o período. 120 dias é o prazo legal, mas a mãe poderá solicitar uma prorrogação de 60 dias. A licença terá início no primeiro dia do 9º mês de gestação. Primeiro dia do 9º mês, salvo orientação médica. Por orientação médica, poderá ser anterior a esse período. Então, quando começa? Segundo a lei, primeiro dia do 9º mês de gestação. Se nascer prematuro a criança, vai ser a partir do nascimento, se nascer prematuro, e se for natimorto, em caso de aborto, a mãe tem direito a 30 dias, gestante terá direito a 30 dias de atestado de repouso para que ela possa retornar às atividades. Após 30 dias, ela fará uma avaliação médica. Se o médico disser que ela está apta, ela volta ao trabalho. E a licença paternidade é o prazo de 5 dias, mas alguns estados têm prorrogado essa licença. Alguns municípios já teve vereadores que aprovaram até 30 dias de licença paternidade para os servidores municipais. Para a nossa lei 8.112, nós vamos guardar 5 dias de licença paternidade. E por licença em acidente em serviço, é somente saber que ele será licenciado aqui com a remuneração integral. Acidente em serviço, a remuneração é integral. Qualquer configura acidente de serviço, o dano físico ou mental sofrido pelo servidor que relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo ou serviço. Pode ser, por exemplo, diretamente, mas indiretamente, como por exemplo, exposição solar do trabalho. Vai considerar acidente de serviço, equipara esse acidente de serviço a decorrente de agressão sofrida, desde que ele não tenha provocado no exercício do cargo, ou sofrido no percurso da residência para o trabalho, ou vice-versa. Aquele período, no momento que ele sai de casa para o trabalho, ou do trabalho para casa, sofreu um acidente de serviço, ele vai receber integral.
213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada. Se a administração pública, se o poder público não tiver esse serviço, ela vai custear através de instituição privada. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados. Em instituição pública, tranquilo também. A prova de acidente será feita em 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias exigirem. Terá que ser feita a prova de que foi acidente, a perícia vai avaliar. Só que ele está acamado, ele está impossibilitado, então poderá ser prorrogado. Tranquilo, pessoal, fizemos hoje uma aula um pouco mais longa. Na próxima aula a gente vai iniciar falando dos afastamentos. Muito obrigado e até a próxima.